Vamos falar hoje sobre corrente elétrica. Olha só o que é corrente elétrica. Eu fui lá na loja e pedi um fio elétrico, tá? Quando você abre o fio, até aquele fio pode ser aqueles que são os dois emendadinhos, sabe, de fio elétrico. Quando você abre, não tem umas fibras que são laranja? O que é aquilo? Aquilo é cobre, tá? Por que tem cobre dentro do fio? Porque o cobre é um bom condutor. Se ele é um bom condutor, o que ele vai conduzir? Eletricidade. Quem é eletricidade? Gente, o nome diz eletricidade, elétrons. Quem que se movimenta? É os elétrons ou os prótons? É os elétrons. Prótons não se movimentam. Os elétrons ficam na eletrosfera e eles que se movimentam, certo? Os prótons não se movimentam, os prótons ficam lá no núcleo, lembra do átomo? Ele está lá no núcleo junto com os nêutrons. Eu preciso de uma energia muito grande para mim desprender os meus prótons de lá. Então, quem se movimenta, quem eu tiro de uma partícula, coloco em outra, são os elétrons. Tá, professora, mas e daí como é que eu tenho cargas maiores de prótons? Isso a gente viu lá no início da nossa disciplina em eletrodinâmica. Porque se eu tenho aqui um átomo que está estável, tá? Eu fui lá e arranquei 2 elétrons dele. Ele estava estável, gente. Ou seja, a mesma quantidade de cargas de prótons e de elétrons. Eu tirei 2 elétrons. Ele não vai ficar com 2 prótons a mais? Sim ou não? Eu tirei 2. Então, tá sobrando prótons. Isso quer dizer que eu vou arrancar os meus prótons de lá? Não, não quer dizer. O que quer dizer é que ele vai precisar puxar elétrons. Perfeito, gente? Então, quando eu digo isso para vocês, é que quem se movimenta é os elétrons. Quem passa no fio é elétrons. Prótons não passam, gente. Ok? Então, eu vou desenhar aqui para vocês um fio, tá? Então, tá aqui o meu fio. Gente, como eu comprei lá na loja, tá? Está aqui o meu fio. Eu não liguei ele a nada. Então, os meus elétrons estão bem loucões. Eles nem sabem para onde eles vão. Eles estão a todos os sentidos. Eles estão desordenados. Tá? Eles estão em um movimento desordenado. Eles estão lá de boa, tá? Então, quando você vai lá na loja e pega o fio, tá? Ou então eu pego um fio qualquer. Peguei um fio, eu olho o fio. Gente, os elétrons, eles estão ordenados? Não, eles estão desordenados. Porque eu não tenho nada impulsionando eles para que eles tenham carga, para que eles se movimentem, tá? Então, movimento desordenado, eles estão paradinhos. Agora, eu peguei esse mesmo fio e eu liguei ele em uma bateria, tá? Peguei esse mesmo fio e eu liguei ele em uma bateria. Gente, os elétrons, eles vão ter todos o mesmo sentido, porque tem alguém empurrando eles, tá? Então, é um movimento ordenado. Ordenado, ou seja, tem alguém impulsionando eles. Eles estão todos na mesma direção. É igual quando a gente faz fila para ir na escola. Todo mundo olhando para o mesmo ladinho e caminhando no mesmo sentido. É os meus elétrons. Todo mundo caminhando no mesmo sentido, tá? Antes estava todo mundo perdido igual no recreio com criança, gente. Sabe, recreio de criança que tá cada um bem doidão, um em cada canto correndo, né? Não. Então aí aqui, no movimento, depois que eu liguei ele na eletricidade, ou numa fonte, ou numa pilha, ou diretamente na tomada, eles estão todos andando bem certinho. Certo? Aí tem uma fórmula lá que a gente viu, isso faz bastante tempo, que é Q igual a N vezes Z. Quase não estudo.
quase não estudo. Quase não estudo, tá? Quase não estudo. Eu sei que vocês não... Tem muita gente que não gosta de estudar, né? Então, quase não estudo. Pessoal, o que é o quê? Carga elétrica. N, número de prótons, número de elétrons. E o E? O que é o meu E? Carga elementar. A minha carga elementar, gente, ela é tabelada. E é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, tá? Então, esse meu E aqui é tabelado. Lembra que eu falei lá para vocês lá do início que 1,6 vezes 10 na menos 19, se fosse prótons, era positivo. Se fosse elétrons, ele era negativo, não é? Então, aqui também vale esse sinal. Normalmente aqui a gente usa em módulo, ou seja, para mim pouco importa o sinal deles, tá? Porque nós estamos falando em elétrons. Agora, gente, o que quer dizer isso aqui? O que tem a ver uma coisa com a outra? Olha só, eu peguei aqui e cortei aqui meu fio, tá? Eu quero saber quantos elétrons ou qual é a carga elétrica que passa aqui, ó. Tá? É isso que eu quero saber. Então, a gente pode saber aí, com a carga elétrica, eu posso descobrir o número de elétrons. Ou com o número de elétrons, eu consigo descobrir a minha carga elétrica. Tá, professor. Agora, tudo bem. Mas eu quero saber agora a minha corrente elétrica. Eu pedi para vocês corrente elétrica. Quero saber o que é corrente elétrica. Pessoal, corrente elétrica é o seguinte. Eu tenho um fio, tá? Descasquei ele aqui. Faz de conta que ele tá sem a película protetora. E eu estou olhando de cima quantos elétrons estão passando. Agora eu vou marcar no meu relógio aqui, por exemplo, em 1 minuto. E eu vou ver quantos elétrons vão passar. Isso é corrente elétrica. Tá? É a minha carga elétrica que está passando. E a minha carga elétrica é o meu número de elétrons que está passando, não é? O número de elétrons vezes a carga deles. Não é? Então, se é o meu número de elétrons, é a minha corrente elétrica, é o número de elétrons que está passando aqui. Está passando, que está indo. Tá? Esse é a minha corrente elétrica. Pessoal, aí é assim. Corrente elétrica igual a carga elétrica dividido pelo tempo. Não falei para vocês que eu ia marcar o tempo? Olha só, eu estou lá 1 minuto olhando quantos elétrons passaram aqui. Olhei lá, passou em 30 segundos, passou 40 elétrons. 40 elétrons. Eu não consigo descobrir a minha corrente elétrica daqui? Com o valor que eu descobri da minha carga elétrica aqui, eu coloco ele aqui. E divido pelo meu tempo. Quanto tempo que eu fiquei aqui? 30 segundos. Então, eu vou ter o meu valor da minha corrente elétrica. Perfeito, gente? Então, é como eu contar quantos elétrons estão passando no meu fio. Só que esse indivíduo aqui, ó, ele é chamado de corrente elétrica ou intensidade da corrente elétrica. Ou simplesmente corrente elétrica. Por que a gente está falando isso? Porque em diversos problemas eu peço o seguinte: qual a intensidade da corrente elétrica? É o meu I. Quando eu pergunto qual a minha corrente elétrica? É o meu I também. Da mesma forma, tá? Tanto faz intensidade da corrente elétrica ou corrente elétrica. Perfeito? Agora, olha só. O meu Q aqui, aqui era número, né? E aqui é a minha carga elementar. Aqui
minha carga elétrica, que é dada em Coulomb. Certo? Então, o meu Q aqui é Coulomb. E o meu tempo, gente, eu preciso entrar na minha fórmula em segundo. Tá? Em segundo. Coulomb por segundo é ampere. Tá? Foi uma homenagem de um cara lá, eu já nem lembro o nome do cara. Foi uma homenagem para um físico muito importante, muito inteligente, que o sobrenome dele lá era Ampere. Então, Coulomb dividido por segundo é igual a Ampere. Pessoal, corrente elétrica é Ampere. Corrente elétrica, Ampere. Corrente elétrica, Ampere. Pessoal, então eu vou continuar agora, e é uma coisa que a gente não viu ainda, tá? Já ouviram falar em corrente alternada e corrente contínua? Já ouviram falar? Corrente elétrica alternada e corrente elétrica contínua. Pessoal, olha só. Corrente elétrica contínua. Como, por exemplo, nós temos a corrente elétrica que sai das baterias. Então, por exemplo, a corrente elétrica que sai da bateria do teu celular, que é mandado para todos os dispositivos elétricos que tem no teu celular, é uma corrente contínua. Ou seja, a minha bateria manda sempre a mesma quantidade de corrente elétrica, tá? A pilha, o controle da televisão de vocês, também ela manda sempre a mesma quantidade de corrente elétrica. Então, como por exemplo, a corrente elétrica contínua, nós temos as pilhas, as baterias, tá? Sempre a mesma quantidade de carga elétrica em um determinado tempo. Ou seja, é contínuo. Se eu olhar lá dentro do meu fio, por segundo vai passar sempre o mesmo número de elétrons, tá? Por exemplo, tá passando 5 elétrons. Se eu olhar de novo daqui um segundo, passou quantos? 5 elétrons. Se eu olhar daqui mais um segundo, quantos elétrons passaram novamente? 5 elétrons, tá? Isso é corrente contínua, tá? Corrente alternada, os elétrons beberam um pouco demais na noite passada. E eles não sabem o caminho, eles estão trambalhando. Eles não estão ordenadamente. Corrente alternada não é a mesma quantidade de carga que passa no mesmo intervalo. Ele oscila. Às vezes passa mais, às vezes passa menos. Que exemplo que nós temos de corrente alternada? A nossa tomada, tá? Quando a gente liga ali um carregador, vem sempre a mesma quantidade de elétrons? Não. Não vem sempre a mesma quantidade de elétrons. Não vem sempre a mesma corrente elétrica. Oscila, tá? Para a semana que vem, valendo nota. Qual a diferença? Anota aí, gente. Qual a diferença entre corrente elétrica contínua e corrente elétrica alternada? Cite um exemplo de cada e desenhe o gráfico para cada um. Beleza, gente? Dúvidas?